Fala galera, beleza? Professor Anderson. E aí, rapaziada, tudo bem? Professor Furlan aqui, recebendo essa galera maravilhosa, né? Hoje é o Coletivo Mirante, então nós temos aqui o Wesley, seja bem-vindo, Thalia também, Thalia, Taila. Tayla, Tayla, professor. Tayla. Tayla. Sejam bem-vindos, jovens, eles sim jovens, né? Nós também Não, jovens, né? Não? lógico, a juventude tá aqui, ó. Exatamente, Não no exatamente. RG, né, Alma professor? jovem, Isso né? aí, alma, Alma espírito jovem, livre, jovem. Então a isso aí. gente vai bater um papo hoje, eles vão contar um pouco da história do coletivo, né? Do Romão, lá do Forte São João também, para prestigiar. Falando nisso, ó, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha. Né? Queríamos mandar um beijão especial para Débora também, que Ô, foi Débora! que Ô, é Débora! isso, é a nossa aluna tríade, quer dizer, uma Show. pessoa do bem que articulou esse encontro. A gente tá super entusiasmado, né, para bater esse papo. E também, Escutar. galera, Pode falar, professor. desculpa, tô falando da Débora. Siga ela lá no Instagram, né? Isso aí. Estude fim. Estude Estuda Things, Think, arroba isso aí. Estude Things. Maneiro. aí. Débora é topzera. Obrigado mesmo, Débora. Tá fazendo falta. Na próxima você vem, tá bom? É, a próxima vai ser com a Débora. Assim como o Furlan falou, galera, não esqueça de se inscrever, ative o sininho, ajuda esse projeto aí que a gente tá aqui justamente para ajudar. É o que vem, vai, né, Isso Fernando? aí. São boas atitudes. Cara, sério mesmo. Como o Fernando disse, brigadaço. Não sei nem o que dizer. Na moral, muito obrigado mesmo por vocês terem aceito. Sacou? Por vocês estarem fazendo parte. Topzera, topzera. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar o Tá bate-papo. Ah, deixar bem claro, né? Isso é um bate-papo. Relaxa. Nós estamos aqui é para trocar ideia. Sacou? Aqui não tem nada de pergunta e resposta. Não É tá bater tremendo. papo. É, vocês fiquem à vontade. Vocês Você podem. da Beyoncé. Gêmeo da Beyoncé. Muito bom. Qual? O docinho de leite lá? Do docinho de leite? Ele canta isso. Os caras Não, duvidam vamos- da minha vamos capacidade, conversar sério, sacou? Eles vamos duvidam da minha capacidade. Mas vamos lá, gente. Hoje nós pensamos, né, no Coletivo Mirante, porque a gente está com uma parceria, né, com o projeto Triad Talks, que é arrecadar, enfim, fundos para que a gente possa reverter Muito para importante. eles poderem, enfim, fazer a aquisição e a distribuição de kits de higiene, não é isso, meninos? Sim, galera. Então, vamos falar um pouquinho de como é o coletivo, como que ele surgiu, contando um pouquinho da história e depois a gente vai para os assuntos mais específicos, a questão da pobreza menstrual, né? Então vai lá, a palavra está com vocês agora. Valeu, gente. Vou olhar pra cá. Isso. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu nome é Wesley, faço parte do Coletivo Mirante. Atualmente moro lá no Morro do Romão. Na verdade, eu cresci no Morro do Romão, né? Cresci na Conduza, depois morei no Romão. E tô lá até hoje. Lugadinho simpático. Lugarzinho simpático. E bonita. E bonito. E- Mas atualmente a gente tá com o Coletivo Mirante lá dentro. E aí, mas só dando um repasse mesmo, o coletivo iria se chamar Coletivo Perifa, só que Coletivo Perifa já existe em Vitória. Inclusive, Não sabia. pode falar? Pode falar? Fica à vontade. A Tayla mandou a logo, aí veio o coletivo Perifa. Amiga, você não pode Sacou? Aí a Tamires, Um beijo pra Tamires valeu, também. é a responsável pelo marketing, aí ela colocou lá, eu falei, não, não é não. Ela, mas tá lá, eu falei, não, mas não é isso não. É outra É coisa. outra coisa. Caramba, desculpa, nem percebi. Ih, relaxa. Nem ia saber se você me falar isso também. Mas o coletivo Mirante, antes de falar sobre o coletivo, é necessário falar sobre a história, de como ele foi fundado mesmo. E aí vem de muito tempo, lá nos anos 90. Vocês já eram nascidos. Você, por gentileza, corta isso. Mas vamos lá. Mas o coletivo, nesse Engraçadinho. período, Gostei. Ele não viu o bode errando É, em 94. mas esse coletivo, ele foi fundado porque naquele período mesmo, nos anos 90, da chamada Via Campesina, que é onde se organizam os movimentos populares, o MAB, Movimento Atingido por Barragens, o MST também, que é o de Sem Terra, eles se organizavam na Via Campesina. E aí ele sentiu a necessidade de organizar a juventude. Não tinha um movimento de juventude que organizasse a juventude do campo e também da periferia. No caso, são vivências muito diferentes, mas é necessário organizar mesmo essa juventude, Sim. né? Começar de algum lugar. Sim. E aí, através disso, nos anos de 2000 a 2006, construíram uma juventude chamada Levante Popular da Juventude. E aí o Levante, ele foi construído através dessa via campesina mesmo, para organizar a juventude, como eu disse, do campo e da periferia.
e deu muito certo. Só que aí em 2006, onde o Levante foi nacionalizado mesmo, a gente está em 24 estados do Brasil, no Distrito Federal também, para organizar essa juventude, né? Que é necessário lutar por uma educação pública, universal, emancipadora. E aí a gente também hoje, atualmente, estamos na Uni, desde 2006, na União Nacional de Estudantes, para organizar mesmo a Uni. E aí todo mundo sabe que a Uni, acho que não sei se todo mundo sabe, mas é importante saber isso. Sem dúvida. Sem Naquele dúvida. período mesmo eu não sabia o que era a Uni, mas Fala só um a pouquinho Uni, mais perto do microfone. Ó. a Uni é a União Nacional de Estudantes. E aí ela é, na verdade, eu costumo dizer que a Uni é viva, né? Que os estudantes é que movimenta toda a estrutura econômica, social do Brasil. E aí, naquele período mesmo, nós somos mesmo a segunda maior força da Uni, que é muito importante. Um Ai, Levante que Muito Popular, importante. nós não temos, nós não somos filiados a nenhum partido político, somos uma juventude do campo e da Uhum. cidade. Uhum. E aí construímos também essa via campesina. Atualmente nós criamos mesmo, junto com a MST, o Bosque Marighella. Oh, E que aí, irado. plantamos 2.000 árvores lá no interior da Bahia para construir mesmo esse bosque. E em homenagem também ao filme de Marighella, que no dia 13, Estreou. né, a gente vai Sim, assistir. A gente vai dia assistir 13 dia vai 13, são assistir. convidados também. Opa! Ele Virão. estreou, Vai acho um que bordão semana pra passada, não Sim, é? acho que foi semana No Cine passada. Jardins. Dia 13, né? Dia 13 é sábado. sábado. Todo mundo convidado para assistir o filme Maneiro. Marighella, dia 13. Mas aí, através disso, o Levante, ele foi... ocorreu uma expansão, né? Todo mundo foi se organizando no Levante Popular da Juventude para organizar essa juventude que precisa de ter essa esperança mesmo, essa vontade de lutar. E que a gente via com os caras pintadas há muito no período de vocês. Ele gosta, ele gosta. Com os caras pintadas naquele período. E aí o Levante hoje, conseguimos fundar ele lá no bairro, através de uma célula. Já corri mesmo no tempo. E aí essa célula, ela funciona como nosso coletivo. Nós organizamos a juventude do Romão e do Forte São João. Pretendemos expandir isso também para certeza. outros bairros. Com o intuito de incentivar a juventude, mas de mostrar para elas que elas Elas têm possuem voz. direito, têm voz também. E que essas vozes, geralmente nós jovens costumamos ver em políticos, assim, mas que nós temos essa voz. Paulo Freire diz muito isso, de esperançar um novo tempo, sabe? Eu acho que esse novo tempo, ainda mais para a juventude de Vitória, é isso. A gente precisa de esperançar que a juventude vai ocupar a política, mas uma política que é feita pro povo do povo, sabe? Ou do povo pro povo. Uhum. Do povo pro povo. E aí, através disso, o coletivo na verdade, o coletivo Mirante. Mirante, agora você falou. Um abraço para eles também. Obrigada. Lógico. É um Um nome abraço lindo. pro coletivo Perifa. Isso aí, No bairro da Penha, se não me engano. um abração para ele. Coletivo, queremos vocês aqui também. Vamos E posso trazer. passar contato. Por favor. Plágio sinistro. E é Mas sem querer, sem O coletivo querer. Mirante ficou muito marcado, porque no Romão existe o Mirante do Romão, onde dá pra ver Vitória, Tem uma Vila vista Velha. É uma linda. vista linda. Né? Uma vista linda, que nem a gente. E simpático. Que fofo. Mas... Simpático, né? Mas, e através disso, nós pretendemos mesmo fazer outros trabalhos no bairro. Atualmente, nós acompanhamos as famílias que lutam por moradia através do MNLM, o MLM. MNLM, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia, lembrei. E esse movimento já existe há bastante tempo no Brasil, que organiza as mães, crianças, pais, Ajuda, né? Pessoas que estão sem moradia no momento. para lutar por uma casa digna, e na Constituição diz isso, né? Que toda pessoa ela tem um direito à A moradia Moradia. digna. Só Uhum. que isso não é feito na prática. Fala de novo. MN. MNLM, Movimento Nacional de Luta por Moradia. É, E mas aí pode a falar ocupação que a gente acompanha MLM. tem o nome de Chico Prego, que foi uma pessoa muito importante aqui no Espírito Santo na luta por moradia também. Mas a gente faz várias ações no Romão também. Queremos organizar a juventude LGBT do bairro, porque é muito importante elas saberem que possuem direitos também, têm Com o seu direito à certeza. voz. Fato. E aí o trabalho é muito difícil. Não, sim, É super sim. importante. Mas é fundamental. Mas, cara, é plantar sementinha, né? Isso. Sim. É isso. É plantar aham. sementinha. Um passo por vez, É verdade. isso mesmo. É isso. Sacou? Agora vai surgir vários percalços. Irão surgir vários Sim. percalços. Nossa, São as- Tem uma hora que você vai se parar assim, nossa, o que que eu tô fazendo? Pra quê? já surge. Mas, cara, Imagina. aí sempre é bem-vindo. Sem Aham. dúvida. Sempre São as bem-vindo. dores do crescimento, né? Sim, e aí a gente trabalha muito com esse esperançar, sabe? Do que marca um coletivo mesmo são duas palavras, o afeto,
que a política deve ser feita assim, pelo afeto, por isso as pessoas são muito desencantadas com a política, infelizmente. Mas que existe uma política que ela é baseada pelo afeto com a esperança, sabe? De esperançar um novo período, assim, para a juventude. É, e de ocupar espaços de partidos, espaços nas escolas, que a juventude atualmente, acho que nesse período da pandemia foi muito difícil, mas que deu para reparar um pouco que a juventude que se formou nesse período bem difícil começou a adentrar mesmo as escolas, assim, para dar aula. Acho que é muito importante isso. Mas Isso mesmo. esse é o coletivo, sabe? Nossa missão mesmo é de informar a galera sobre direitos, tentar diminuir a tamanha desigualdade social que existe no Romão e no Forte. Atualmente no Romão a gente conseguiu reparar que lá no Mirante mesmo voltou a surgir os barracos. Então isso aí é bem grave, bem Quer complicado. dizer, isso mostra, né, toda a situação econômica, né, Todos os casos. Aham. e o descaso, quer dizer, a desigualdade social explodindo novamente, né, algo que estava controlado, né, quer dizer, ainda existe, Com certeza. mas o número, eu também, você tocou nesse assunto, é uma coisa que eu tenho reparado desses 3 anos para cá, 4 anos para cá, o número de moradores em situação de rua, Aham. sabe, assim, é assustador e a gente precisa fazer alguma coisa, né, eu acho que simplesmente olhar e E fingir que e não vê, fingir né? que não Porque a existe, maioria Aham. finge que não É, vê, né? Sim. são os invisíveis É. para muitos, né? Sim. Precisamos do coletivo, precisamos de atitude Aham. para que a gente possa, de fato, diminuir esse degrau. Sim, Tanto que sim. contribuir para o despejo das famílias que estão na ocupação Chico Prego e de famílias que estão ocupando espaços que estão abandonados há muito tempo, sem reforma, sem nada que dê valor àquele espaço. As pessoas estão lá procurando moradia, né? Então, despejar essas famílias é colocar mais pessoas em situação de rua. Fala um pouco da ocupação A Chico ocupação Prego. Chico Prego. A ocupação Chico Prego. Aquele é melhor para falar. Não. Vamos lá, Vamos lá. Tayla. Tayla. Tá lá. No geral, né? A ocupação Chico Prego, a ocupação, ela surgiu há bastante tempo, já foram em vários 3 outros espaços. E Uhum. daí, eles estão ocupando lá mais ou menos quantos meses? 3 meses. Uns 3 Gente. meses eles estão lá, né? E há pouco menos de 10 dias eles receberam uma carta do prefeito pedindo despejo para eles saírem de lá e tudo mais. E desde então a gente tem fazendo movimentos e fazendo mobilizações, né? Procurando uma forma de arrecadar apoiadores e, assim, mostrar que, assim, são pessoas, né? São pessoas, são crianças. Tem 24 famílias lá, 57 pessoas e em torno de 12, 15 crianças. Então, Nossa senhora, gente. é uma coisa... 30% é criança, bem dizer, né? Então, assim, é muito complicado, né? A gente triste. colocar... É triste. Então, além de mobilizar, né? A gente tem que conscientizar as pessoas de que, a galera vê uma pessoa entrando no espaço pra procurar um teto pra morar, pra se tapar, uma Se parede pra se proteger. tapar, se proteger do frio, das situações climáticas e tudo mais. E falar, é invasão. Pô, não é invasão, sabe? São pessoas que querem uma moradia digna, só que elas não têm isso. Então elas estão procurando o que tiver pra se proteger no momento. Sem Acho que é dúvida. importante citar que eu e a Thala, a gente fez alunos da escola. A gente estuda na Sim. mesma escola que estão ocupando Aquela hoje. escola que E estão aí a nossa ocupando. fala é que é bem sentimental mesmo, porque do chão que eles estão ocupando ali, a gente caiu, a gente se ralou, Sim, sabe? cresceu, né? Crescemos Sim. ali naquele espaço e aí no Tem um período... pouco de vocês naquele Tem, espaço. sim, tem Exato, até eu exato. escrevendo na parede da escola, mas não passou isso, crianças. E vocês hoje no Mirante, vocês são em quantos? Acho que em 10, amiga. Em 10, Aonde? assim, no No- coletivo Mirante, em 10. De 7 a 10, assim. Porque tem uma De galera 7 que a não 10. aparece mesmo. Ah, sabe? fato. Sim. Galera que não aparece, fica a dica. Não, Tem É, galera que entendi. não aparece. Entendi, Estamos normal. recrutando pessoas. Isso aí, isso é importante. Isso. Fala como é que faz. Às vezes a pessoa quiser. É, que arroba Coletivo coletivo.mirante. coletivo.mirante. Instagram. Não. Não, para com isso. Esse inglês desse, Achei pelo amor de chique. Deus. Chupa! Não tem como. Para. Achei, porra, que ridículo. Daqui a Ele pouco tenta eu vou- falar inglês, Daqui a pouco eu vou fala falar espanhol. Telegram também. Nossa, Twitter. Facebook. é colorizado. Mas enfim, fala aí. Às Fala vezes, do- por exemplo, a gente tem. Vai ter gente que vai assistir nossa live e fala assim, poxa, eu queria ajudar. Queria ajudar. Como que a gente faz? E assim, ajudar não é simplesmente. É doar o dinheiro, tempo, né? Porque o Doar a que precisam escuta. é isso, né? O que mais Ideia precisa é também. isso. Trabalhadores, De né? ideia, de Sim. tempo, o dinheiro é importante, óbvio. Aham. Mas como é que faz? Então, falando um pouco mais do coletivo Mirante, né? Estamos em torno de 7 a 10 pessoas. E a nossa ideia é agrupar os morros do Forte São João, que é onde eu moro. Eu nem falei, né? Tipo, só tá Alexandre e tudo.
Agora já é. Fala aí, À vontade, tá? Alexandre, eu Filha moro da em Pai São Beyoncé. João. E aí, eu tenho 20 aninhos, sou um bebezinho aqui, né? Entre vocês. Não precisa ficar tocando esse fala assunto. entre Vamos cortar o microfone da Tayla aqui, É por o favor. velho. Chamei. Tudo bem. E aí, eu moro no Faz São João e tô com o Wesley formando dupla no Coletivo Mirante. E daí o Coletivo Mirante a gente vai tentar ao máximo, né? Quanto mais pessoas vier, mais fácil de abordar a galera do Forte São João, a galera do Romão, do Cruzamento, que tá ali nas redondezas, e da Ilha de Santa Maria, que também tá nas proximidades, é bem pertinho. E assim, quanto mais pessoas vierem, tudo bem vir pessoas de fora, né? Quer dizer que é um lugar a mais que a gente pode ocupar, um lugar a mais que a gente pode alcançar. Então, a forma de recrutamento, no momento a gente começou tem pouco tempo também, tipo um mês, né? No momento a gente fez uma ação lá. A gente fez uma ação justamente falando sobre a pobreza menstrual, a gente falou também sobre educação sexual, a gente conseguiu em torno de 20 meninas e mulheres, 20 meninas, entre meninas e mulheres, 20 pessoas foram lá na nossa ação. A gente distribuiu kits com absorvente e cartilhas de educação sexual e também camisinha feminina e masculina. E daí, nisso, para você ajudar de alguma forma, no que você preferir, no que você quiser, no que a gente também disponibilizar, né? É só você entrar em contato lá no Instagram mesmo. A gente ainda não tem No Instagram, no Instagram. E aí, No Instagram. a gente... coletivo.mirante. Isso aí, Isso. coletivo.mirante. E Boa, a gente boa. conversa, a gente explica sobre tudo que você quiser saber, o Levante, o coletivo, a gente explica sobre o que a gente puder explicar, né? Quem souber também, Até a a minha gente sabe irmã vai tudo. participar do coletivo. Ah, que Eu bacana. obriguei também. E a Débora faz parte, né? E a Débora Débora? faz A nossa parte, referência com lá certeza. dentro do coletivo. Show. Sensacional, Ela é né? ótima, ela é ótima. Sensacional. Então, quando a gente propôs essa série de lives, eu liguei pro Furlan, O Tríade o Talks. trio de talks. Não tinha esse nome ainda, assim, era só o movimento que a Era, gente ia fazer. Aham. Aí eu liguei pra Fernando e falei, Fernando, cara, se a Tríade. Tríade são 3 amigos que resolveram se juntar e daí. Coworking, né? É, Porque nós, desculpa te cortar assim, isso é tranquilo, engraçado. porque é maneiro, é maneiro. Porque nós somos pais, assim, ele tem um Bento, que tem 6 anos, eu tenho a Nina, que tem 2 anos e 3 meses, e o Handley tem a Helena, que tem 8 meses, 10 meses, né? 10 meses. E trabalhar na pandemia com uma criança dentro de casa, assim, nós somos professores, né? Você tá no meio de uma videoaula, de O poderoso repente... chefinho consegue. É, poderoso Poderoso chefinho é o consegue. cara. Poderoso Mas aí, consegue de tudo. repente, você tá no meio da aula, O né? moleque entra aqui, E ó. o menino entra e Nossa. a minha filha era assim, ei papai, ei papai, ei papai. E assim, ainda bem que os meninos, cara, quem tá do outro lado, né, Entende. entende, se amarra, quer ver, quer dizer, se preocupa. Mas quer dizer, a gente se reuniu para alocar um espaço para trabalhar, né, para que a gente pudesse lecionar, né, nesse modelo híbrido, né. E dessa união Dessa brincadeira surgiram surgiu tudo. várias ideias, É. né. Ah, Aí é surgiu a ótimo. tríade, fazer do Massa. coworking, ela De uma ideia, no Exatamente. embriãozinho foi tomando forma, a gente é embrião também, Aham. né? Mas enfim, E quem sabe se transforma em um cursinho popular. Aí, Pode rolar. por que não? por Lá que no não? Barra na verdade, a gente fundou o cursinho popular, só que não deu muito certo. Mas pode surgir outro, com Mas, certeza. cara, tudo Mas é difícil. o Levante tudo é Popular tem o difícil. cursinho popular na Serra, lá em Ferrosa. E aí É, as e aulas Podemos funcionam nos Mais. sábados, Podemos Inclusive, sexta-feira, galera, sexta-feira, dia 12, 12. nós vamos ter uma live ao vivo com o Vasco, né? É, o José Maria Vasconcelos, ele é um dos organizadores e idealizadores do PUPIT, do Projeto Projeto. Universidade Massa. para Todos. É. Aham, Sacou? massa. Aí ele vai vir aqui pra gente Vai estar trocar aqui uma pra gente ideia. trocar uma ideia, igual a gente Sacou? tá fazendo com E aí vocês. a gente faz o link, Uhum. sacou? É. Show. Por que não, né? Real. E aí, beleza, gente. Aí eu liguei pro Fernando, liguei pro Rando e falei, galera, o que vocês acham da gente fazer uma parada? E já que a gente é voltado pra medicina, a tríade ela é voltada pra medicina e o Enem. Uhum. Uhum. Mas o forte é né, natureza e matemática. Por que a gente não faz uma parada e a gente tenta ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade? Uhum. Pô, vamos, massa, vamos. Quem? Como que nós vamos fazer? Porque a gente ajudar, a gente quer, mas como? Aí o Fernando, porra, a Débora. Falei, porra, Débora, por que não? Vamos fazer então uma coisa voltada para a saúde da mulher. Saúde da mulher. Beleza, foi nessa. Aí o Fernando entrou em contato com a Débora, prontamente ela nos atendeu, Ela né? passou o E contato passou de o contato de vocês. vocês Uhum. e tal. E aí, galera, comecei assim, aí, beleza, vamos conversar com os alunos.
sim, os amigos, os próximos, caraca, os alunos se amarraram, os amigos se amarraram, pronto, vai rolar. Mandando só um beijo pra galera do Salê, Débora, nossa aluna lá no Salê, né? Beijão no coração de Mas vocês. ela é a melhor aluna, certamente. Ela é muito esforçada. E aí, cara, moral da história, pra encurtar a conversa, a gente achou por bem fazer essa parada, sacou? E ajudar, né? E aí a gente vai ter essa série de lives, e aí, Fernando, pô, vamos então aí, a Tamires falou assim, então vamos fazer no formato podcast, e a gente começou, enfim. Isso aqui Uhum. foi montado, Foi né? montado, Meio assim, por né? isso que os painéis estão caindo. Por isso que dá medo da gente, de vez em quando, né? O microfone tá pra lá e pra cá. Evitar se chocar e tá. Você também, chefinho, que Você tá aí também, por trás cara. das câmeras, tá? Evitar tocar aí no painel pra ele não E cair. aí, cara, Beleza. moral da história, graças a Deus a gente fez a primeira sexta-feira e já tivemos bastante visualização e, porra, e agora com vocês. E aí tá tomando uma proporção muito massa, né, Fernando? Muito assim, muito legal. E aí eu queria ver com vocês justamente isso. A nossa ideia é saúde da mulher. Sacou? Como nós estamos no novembrão, saúde do homem, nós deixamos uma bigodeira. Bigode grosso. Falta ele. Tá faltando o chefe. Ele vai tirar. Daqui a pouco ele vai tirar. E aí a gente deixou a bigodeira, mas a nossa ideia é em prol da saúde da mulher. Sim, sim. É totalmente junto do que vocês pensam, Aham. certo? Sim, sim. Show. Então, como que a gente pode organizar essa brincadeira aí? O que que vocês têm? O que que vocês podem passar para que a gente possa... Porque, tipo assim, é muito prático, a gente simplesmente já toma aqui e pronto. Mas não é isso que nós queremos, entendeu? Como que vocês acham que a gente dá pra gente fazer esse meio de campo? Uma coisa que, assim, que é uma forma de ajudar também é que nessas ações que a gente faz, é tudo totalmente por ajuda de Chega o microfone pessoas, mais ajuda próximo. de pessoas que se mobilizarem e quiserem ajudar também, né? Falei ajuda 1000 vezes. Mas, assim, por exemplo, na última ação que a gente fez, né? Na primeira, no caso, a gente foi a inauguração, no caso. E a gente queria trazer uma palestrante, sabe? Seria uma aluna de enfermagem, acho que do Salesiano, né? Que o Igor ia trazer. Sim, falei assim, Acabou que ela teve uma alergia, tadinha, e Uhum. não a conseguiu. boca dela ficou assim, ó, muito inchada. É, Ela tá Que ele é melhor. muito fofinho. Esse não E aí funciona. aconteceu. Aconteceu de vir uma. Aconteceu da alergia da mulher e tudo mais. E ela não pôde, mas a gente tem pessoas que. Foi a Amanda que falou, né? Ela faz psicologia. Amanda do Levante, ela é muito bacana, obrigada, Amanda. E então a gente teve uma ajuda, né? Mas uma forma de ajudar é, por exemplo, eu faço curso de enfermagem, eu faço curso de alguma coisa que você acha que pode ajudar de uma maneira social, né? E o que é muito fácil de fazer. Então, é uma forma de ajudar muito ótima, muito ok. Só chamar lá que você fala, eu quero fazer isso, a gente organiza e faz. Bacana. show. E diante nessa problemática de saúde da mulher, o que que vocês podem falar da vivência de vocês, sacou? Do que vocês vivem, tanto na comunidade. Vocês sabem muito bem, mais ou menos, a densidade demográfica da galera lá do Romão e tal. Os habitantes. Ou quantas famílias por No alto. total, acho que no Romão e do Forte são uns 4.500, se eu não me engano. 4.500 São em média, né? Por aí, Aproximadamente, né? Umas 5.000 famílias. Sim, umas 5.000 5.000. famílias. Pô, maneiro, né? Então, diante dessa problemática de, né, saúde da mulher, inclusive até o VV, né? Fala Ah, perto do o- microfone, Wesley. Fica tranquilo. Inclusive até o VV, até o Márcio Cabeça até falou para nós, né? Na Um UVV, abraço pro Márcio Cabeça. grande Márcio. E a UVV trouxe no vestibular deles, né? Pobreza menstrual, Tema da Aham. redação, né? tema da redação, né? Da prova de medicina, né? Foi pobreza menstrual. E nessa questão, né? Como que a gente consegue fazer esse meio de campo? Por quê? A própria UVV, no vestibular de medicina, na redação dela, veio abordando o tema sobre pobreza menstrual. Como é a nossa ideia, justamente, né, Fernando? Rapidinho, já que você tocou nesse ponto, só lembrando, o professor Márcio Cabeça, que é Boa. parceria da Tríade, ele fez uma live uma ou 2 semanas antes sobre esse tema. E foi bem legal, assim, porque ele trouxe muita informação. Foi bem legal. Se você não segue, segue lá, @Tríade Cursos _ no Isso. Instagram e se inscreve no canal do YouTube. E @Márcio Cabeça Isso aí, Oficial. curte, compartilha, Instagram, isso aí. Ai, Instagram. Senhor Deus. E aí, diante desse panorama, como que a gente consegue ajudar, né? Fala um pouquinho da vivência, tanto, né, na ocupação como na comunidade em si, entendeu?
Uma questão é que, assim, a pobreza menstrual, ela afeta pessoas que menstruam, né? Meninas, mulheres e homens trans, não binários e afins, desde assim, da adolescência, ou entrando na adolescência até praticamente a vida toda, né? Afeta a vida escolar, afeta a saúde mental, afeta a vida trabalho, enfim, afeta toda a vida da mulher, toda a vida da pessoa que menstrua por muito tempo. Então, essa pessoa, ela não ter a oportunidade de ter uma higiene básica, né? Uma higiene saudável, pode ser arriscado, assim, para tudo na vida dela, né? Uma questão também é que não ter um acesso gratuito ou com mais facilidade, acessível, a absorventes, leva essas meninas, essas pessoas a acessarem outros tipos de métodos de parar, de De como fala, conter, de né? conter O isso, fluxo, né? o fluxo. Então, é arriscado, né? Traz infecções, traz diversos problemas, né? E pode levar até óbito, né? Pode levar a Você óbito. tocou nesse ponto, e eu tava lendo, acho que foi até na live do Márcio Cabeça, que algumas detentas usavam pão, Miolo de miolo pão, de Pão. pão, miolo de pão, jornal, como... papel higiênico. Isso mesmo, pode continuar. Então, aí são coisas que passam na mão de pessoas, né? Passam por várias coisas, alimentos, muito ruim fazer isso. Mas é uma coisa que, sim, elas não têm opções. Essas pessoas não têm opções, então o que elas vão fazer, né? E daí, o mais, assim, além de afetar o ano letivo, né? Na questão de que meninas que praticamente passam o período escolar todo menstruando, elas às vezes faltam porque elas não têm como chegar à escola, né? Não tem como ir sem poder conter o fluxo. Então é muito complicado, é muito difícil para essas meninas acessarem a escola. Então imagina dentro de uma comunidade, essas pessoas que não têm essa oportunidade de ter higiene básica, de poder conter o fluxo, de poder ter um absorvente ali para ajudar, para poder fazer a sua rotina normalmente, como que elas vão ter uma vida escolar? Como que elas vão trabalhar? Como que elas vão crescer de uma maneira saudável, de uma maneira boa, né? Além de que a menstruação, ela é horrível. ela afeta muito a saúde mental das pessoas, né? É muito complicado, né? Além das dores, que é horrível. Então, é muito complicado dentro da comunidade. Nenhuma, ou quase nenhuma, assim, as pessoas não terem esse acesso, né? Uma coisa também que se encaixa nesse assunto é a questão da informação, né? Além de ter algo para se ser algo de qualidade, como higiene, essas pessoas precisam de informação do que tá acontecendo no corpo dessas pessoas, sabe? Como que elas sabem o que é aquilo, se tá correndo bem, se aquela dor é normal. Então, é muito importante também ter informações sobre a menstruação, sobre o período menstrual. Parece que é uma coisa assim, né? Não, ó, a menina menstrua, ela já sabe que ela tá Aham. menstruando. Virou tem rotina e é ideia. o suficiente. E essa Mas não é assim. e essa é a frase, né, que Aham. muitas famílias desse patriarcado aí gostam de usar. Não, virou mocinha agora, né? Mas é uma Sim. coisa ridícula aí, É E quando sai nossa, comum pra todo mundo. É. Minha irmã, quando menstrua, minha mãe sai contando pra rua inteira. Minha mãe também é muito fofoqueira quando pra família. Mas assim, uma coisa também que afeta muito é o machismo, né? Porque a maioria das pessoas que estão na política, que estão no poder, que podem ajudar nessa questão, Tomar as decisões são adequadas, totalmente machistas e não ligam, retrógradas. sabe? Tanto dessa situação agora que a distribuição gratuita de absorventes que foi vetada, né? Então é muito complicado, sabe? São pessoas que estão no poder, que podem ajudar, mas não ajudam porque elas não se importam. Mesmo tendo mulheres na família, né, que poderiam dar importância, elas não dão importância. Inclusive, eu lembro, né, no bate-papo antes da gente começar, enquanto o Poderoso estava fazendo os testes, você falou que tem Rapidinho, pra quem não sabe, galera, o Poderoso é o cara que estrutura tudo isso aqui. Só Mandar um uma abraço familiar, especial a gente pra poderia ele. ter um copo com a foto dele escrito Poderoso. não, a gente tá mandando fazer a caneca. Boa, vai Ficou ter. pronta ainda. Vai ter. Ô, Instagram. Instagram, vai direto para o Instagram. E, assim, além de tudo, vai ter maior engajamento, né? Ter essa Sim. carona linda. E então, o que eu tava falando? Fui falar do Poderoso. Enquanto nós estávamos falando antes da gente estar trocando uma ideia, e vocês falaram que tem uma vereadora que acompanha vocês, não é? Sim. Sim. Como é que é o nome são dela? duas vereadoras de Duas. Vitória, que é a Carla Coser
e a Camila Valadão. Pô, fala com ele pra vir aqui. Mandar um abraço Troca pra uma elas ideia. também. Não, Troca sério. ideia. Pô, sério, Pô, Sim, massa. eu aprendi bem com a legal. Carla que, na verdade, foi no ano passado, que quando você cria políticas públicas para mulheres, você transforma uma cidade inteira, sabe? Então, se Pô, você fato, movimenta a vida das mulheres, você muda uma sociedade, uma cidade inteira. Até porque vocês já devem ter passado por isso, assim, no sentido de, já como vocês acompanham mais o dia a dia da comunidade, a maioria das famílias hoje é regida por mulher, né? Sim. Né? A Sim. maioria são, como tem aquele nome pai, né? Que eles falam que é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Aham. Grande Sim. parte da Mães população, solos. Sim. né? Mães solos. Mães Mães solos, solos. O pai é um nome meio esdrúxulo que eu já ouvi esse falando. termo Mas você já viu, né? Já. Que na verdade faz né, faz toda a função, né? Sai para trabalhar, É né? pai, é E mãe. mostra dignidade. São guerreiras. Guerreiras. O Brasil é feito disso, né, cara? Mas enfim, então aí, massa. Como que a tríade ajuda? Dinheiro. Manda o pix. Vai, mas tem que falar a verdade. É verdade. Lógico. Dinheiro. É o sistema que a gente tá, então. Mas, enfim. Não, Pode assim, falar que ela é ótima. Porque ela é mais de boa pra falar. Ela é do então, marketing, não é? direto, É marketing ou eu jornalismo? sou publicidade. Publicidade. Eu falo, é publicidade. porque eu sou muito direto, as coisas que eu tenho que falar assim, ela já é mais. Mas eu também sou assim. Fernando fica me Vai, dando caricinha, depois eu falo. Fernando fica me dando joelhada aqui. Ele também dando Eu falo assim, ó. Ah, assim, como assim, a gente fez ação, né, falando sobre essa questão, mobilizando sobre a pobreza menstrual, a gente arrecadou nas redes sociais mesmo, a gente colocou o PicPay, no caso do Levante, e foi tudo online que a gente fez. Aqui, como a gente vai ter um alcance muito grande, eu tenho certeza. Esperamos isso. A gente pode fazer uma vaquinha online, pode ser pelo PicPay, pode ser Pix, pode ser da forma que a pessoa quiser, se sentir vontade para ajudar Boa observação, Tânia. financeiramente. Porque, assim, só um minutinho. A gente vai colocar na descrição do vídeo o Pix da conta da Vai estar tudo na Tríade. descrição do vídeo. Isso aí, para receber e para fazer esse repasse para vocês. Show, Né? show. Pode Maravilha. concluir. Aham. Aí vai ter essa arrecadação, né? E quem quiser se mobilizar fisicamente, entre em contato com a gente, porque a gente vai arranjar uma função, vai criar uma função, mas tem várias funções que já podem ser ocupadas. Então, @coletivo.mirante. Mas, só te interrompendo, eu acho super importante as pessoas que forem doar também irem conhecer a ocupação de Chico Prego. Show. Super importante Sim. isso. Cara, super que é importante. Seria Aquele- importante, vamos marcar. aquele grafite do Paulo Freire, pô, E a bicho, ó, gente me fez. Não, arrepio olha que- todo. A gente. A gente Cara, me Representando arrepio. aqui a pessoa que uns fez. toquezinhos assim, bem de boa, assim, mas Mas o grande Eu final. só pintei a pipa. só pra minha assinatura mesmo, assim. Não, sensacional. Tem uma professora, uma grande amiga nossa, que ela vai estar aqui na live, Sueli. Uhum. E aí a gente conversando, né, trocando ideia e tal. E ela é professora da rede municipal, Aham. Daqui né, de Vitória. Daqui de Vitória. E aí a gente trocando ideia e tal. E ela, enfim, batendo papo. E ela vai estar, só um parênteses, o dia dela vai estar ela e o Elbert, que é um filósofo e sociólogo. E aí a gente vai trocando ideia e conversando sobre a parada. E eu fui e falei de vocês, né? Falei, pô, a gente tá junto com eles e tal, que não sei o que, não sei o que. Bicho, na hora ela me mandou a matéria da parada lá do... Da ocupação. Ocupação, Chico Aí eu, Prego. caraca, você sabe dessa parada? Ela, pô, sei, que não sei o que, é muito legal o trabalho deles Bom, e tal. visibilidade. Ela dá aula em... Como é que é o nome da escola que ela falou? Eu esqueci. Pera que eu vou lembrar. Em Gurijica. 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 E ela trabalha com EJA, né? Aham. Então aí, falando do Paulo Freire, cara, perfeito, sensacional. Ali próximo a gente tem o colégio estadual e o salesiano. É bem na frente do morro, então se vocês participam desses colégios, também seria ótimo vocês participarem do coletivo Mirante, dá muito acessível ali. Uhum. É só passar ali. Só atravessar a avenida. Isso, vai atravessar literalmente. Subir é um detalhe. É, A vista, depois eu vai tenho ter- certeza que a vista Ela é compensa. mais alto que eu. Eu faço mais. É uma atividade Somos todos física. sedentários, tá tudo bem. Hashtag Sedentário. inclusive. Amanhã nós vamos receber um educador físico para falar sobre Nossa, preparação. Precisa. Aí, ó, contamos com a audiência de vocês. Educador físico e fisioterapeuta, né? Isso aí, verdade. Rafael Freitas. Ótimo, todos precisamos. Massa, massa. Mas eu Ah. acho que, de fato, cada doação, assim, ajuda bastante as famílias. A gente sabe que a desigualdade social no Brasil só cresce também, é tamanho.
Porém, com cada doação, assim, é uma demonstração de afeto, sabe? De que a Empatia, gente né? se importa com as famílias que estão no Romão, no Forte São João e na ocupação de Chico Prego também. E as pessoas virem visitar também dá muita visibilidade, né? É uma coisa que, Sim, pô, é o que a sim. gente precisa. Precisamos ser vistos. E a gente Isso. precisa, foi o que a gente tava trocando ideia há pouco também, né? A gente precisa falar, a gente precisa ver, a gente precisa fazer essas ações para entender que aquelas pessoas elas não estão ali porque elas querem. Aham. Não é porque vai, não. Pô, Exatamente. olha só, tem um monte de emprego, não trabalha, porque nunca não existe Não isso, né? existe. Você falou uma coisa muito Existe importante, Ai, porque ai. quando Fala eu só mais cheguei... perto do Eu microfone. sempre esqueço. Põe ele aqui na frente da Ah, sua é, boca, menino, ó. coloca na Vai lá, bolsa. Tyler, ajuda ele. Isso, Falaram pode que falar. Ela tá falando minha cara, ninguém vai conseguir ver isso, Não, né? tá esse sorriso lindo, maravilhoso do Romão. Mas- Pô. Exatamente. Você falou... Falaram do Você tocou uma coisa... Ai, agora eu perdi. Você tocou uma coisa muito importante, porque da primeira vez que eu fui na ocupação de Chico Prego, eu senti que da minha vida, assim, as coisas foram muito difíceis, como na vida de outras pessoas também, mas que eu senti que eu tinha um mínimo de um privilégio ali, sabe? Você se Fato. sentiu privilegiado. Me senti demais, porque quando eu cheguei naquele lugar, as crianças não tinham direito de ir pra escola também, não tinha material escolar pra irem, não tinha escova de dente, não tinha um sabonete, Cara, sabe? é assim, É a miséria. Sim. tipo assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Tava hoje lecionando e eu comentei de vocês, né? Comentei dos negócios. Quando eu comentei assim, a menina levantou a mão e falou assim: professor, a gente não consegue imaginar isso. Sacou? Sim, Vocês aham. podem ver. E aí disso a Vocês gente podem conseguiu. sentir. Aham, Podem eu ver de senti, perto. caraca, tipo, na minha vida tudo foi muito difícil, mas que agora eu tô percebendo que eu tive um privilégio ali, sabe? Essas pessoas não têm. Que não deveria ser um privilégio, deveria ser Sim, algo que deveria já ser Normal, existe. né? Não ser algo que Deveria já existe. existir, né? Sim, Até e porque, aí... como diz a Constituição, né? Um Aham, dever, né? que Saúde, Moradia educação, Moradia. segurança, moradia, Aham. dever do Estado, né? Aham, Sim. sim. E aí as crianças que estão ali na ocupação são do TikTok, que nem eu também. Igual nós. Aham. E aí elas não podem ir pra escola também, porque não tem material, porque também não conseguiram Ocupando ser uma escola e não podendo matriculadas. estudar. É isso aí, é ocupar uma escola, mas não pode acessar a educação infantil, sabe? Que é pública. É o que eu falo. Eu costumo dizer, eu ouvi isso daí, e eu acho que foi do Emicida, não tenho certeza, posso estar até Aham. errado, Sidola, mas um eu acho que abraço foi pro ele. Pô, Sidola. perfeito, ele Emicida. caraca, aquele amarelo é Isso é uma uma das referência. coisas mais Nossa, lindas que eu linda. já vi. Ó, eu me arrepio todo, quando eu tenho assim um Todas, negócio, tudo Aham. uma das perfeito. coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, sacou? E sabe o que é Bom. mais legal ainda? É que é brasileiro, sacou? É, isso aí. Sacou? Que é Sim. lindo. Perfeito. Pô, O César MC também ficou muito bom, o pô, álbum dele. O César MC. não, sim, mas eu tô falando assim, o documentário e o show, né? Porque tem os dois na Ótimo, Netflix. ótimo. Porra, que coisa maravilhosa. Mas enfim, eu acho que foi dele. Mas, enfim, se não foi, agora virou dele. Referenciou, tá bom. Referenciei, acabou. É uma referência do mesmo jeito. Vale a pena, né? Que ele disse o seguinte: a educação do Brasil não é ruim. Ruim é o acesso a ela. Sacou? Aham. E é verdade, né, cara? A gente tem tanto profissional bom, a gente tem tanta. Mas as condições da criança, como você tá falando, uma criança, cara, que criança foi feita para isso, para se Aham. divertir, para estudar, né? Para aprender. Ele não Exato. tem direito ao. Porque a gente tem que entender, e assim, nesses meus anos de escola, 3 anos de escola, nem parece, né? Mas eu tenho a sua Nem idade. parece. Eu tenho a sua idade, Tayla, de profissão. Alguém falou no meu ponto que é mentira. A gente tem que entender que a escola ela é muito mais do que um local de aprender Aham. biologia, matemática, É, história. academia, né? Ela é Ela um lugar de é vivência, social, né, convivência. cara? Ela tem Ela- uma função Com social certeza. fundamental, cara. Sem dúvida. Faz parte de socializar da criança, né? Ela aprende a fazer amiguinhos, ela aprende a como se comunicar com os outros, a respeitar os outros também dentro da escola. E aí a gente ela ter seu direito tolhido por alguma situação é muito triste, Por é muito egoísmo. revoltante. É muito revoltante, porque assim, tem condição de fazer? Tem, mas não tem vontade, né? Exato. Eu vejo dessa forma, não há a vontade, sacou? Uhum. Não prioriza, né? E é muito triste, né? Como que não vai priorizar a educação, cara? E uma coisa assim, que eu falei num debate, não lembro onde, mas uma coisa que assim, é muito. É triste, né? Porque a gente pensa, a gente precisa de qualidade básica, educação básica, de coisas básicas, mas
a gente só vai viver do básico, sabe? Pessoas e a margem da sociedade só vão viver do básico, porque a gente não pode ter algo de qualidade de logo. Eu quero uma educação de qualidade, eu quero uma saúde de qualidade, eu quero. Cultura de qualidade. Eu quero verdade. algo. Não, Não, obrigada, tem obrigado. bastante. Fernando. Não, também tô bem. Queremos algo de qualidade, sabe? Não quero tudo básico. E parece que a gente vive esperando pelo mínimo, mas não é, tipo isso. a migalha da mesa, né? Aham. Não é isso. A gente quer coisas. Queremos coisas de qualidade, queremos viver como pessoas normais, né? Até é bizarro falar isso, mas É, queremos viver como daí- pessoas mas normais. no Brasil contemporâneo isso cabe muito, assim, Ah, faz né? muito E sentido, infelizmente. essa sua fala eu ouvi do Mano Brown. O Mano Brown disse isso, Ele é sacou? Você mandou, quem arrepiou fui eu agora. É, Só a referência Sacou? agora. Só a referência lembrei de pesada, né? Nego Drama, cara. Porra, Pô, mano. bicho. Aí, Sobrevivendo no Inferno, pra É, mim, é também. meu álbum. Porra. Aqui cara, estou mais um dia. Tim-tom, repete o som. Mas enfim, tem um podcast, não sei se vocês já ouviram o podcast do Do Mano Mano a Brown. Mano. Mano a mano. Já. Mano, Já vi. Foram várias pessoas. É perfeito. Eu sei qual Fala você perto do viu. microfone, senão o fala chefinho pro- vai, Não, o eu ponto já vai vi- chegar Eu já aqui. vi um podcast só, mas enfim, é retocável, muito bom. Não, perfeito. Com o presidente? É, eu vi também. Pode falar, cara. Foi Fica à lindo. vontade. Fala, velho. Cara, foi foda. É, isso mesmo, pô. Foda. Foi foda. Fica à Vai. vontade. Fala Foi. com tu, que vai ter criança. Não. O chefinho que faz o tu. Fica sossegado. Sim, minha mãe Expressa, avisa. Expressa suas emoções, expressa as cara. emoções, Cara, cara. foi foda. Foi top. Aí ela, tu. Minha mãe fala, Sacou? Eu vi, foi pesadão. O da, meu Deus, como é que é o nome dela? Meu Deus do céu. Mandar um abraço pro Mano Brown também, Mano se estiver Brown, assistindo pô, a mano, gente aí. Se você inscreve é no canal. Compartilha a gente aí. Você é Inscreve no canal. referência pra nós, cara. Tem isso. É, Se quiser fazer algum curso, a tríade tá aí. olha só, o do Lula foi top. foi muito bom. O do Drauzio foi Nossa. top. Drauzio Varela. Agora, Ele só chamou a gente top até agora. agora o da Alessi Brandão, mano. Mano, cara, dá vontade de pular lá dentro, velho, e dar um beijo na testa dela, bro. Cara, o que é aquela mulher, velho? Do Zé do Caruso. Zé do Caruso, É o samba, né? É, cara, mas Perfeito. perfeito. Todos eles são bons. Agora, enfim, aí ele disse justamente isso. Agora eu não me lembro qual foi a reportagem, com qual ele estava lá. Ele falou isso. Cara, a gente não quer o básico. Não é porque você tá lá na comunidade que você não pode ter um tênis maneiro. Aham. Não é porque o cara tem um tênis maneiro que ele, tipo, praticou algo ilícito pra ter o tênis. Pô, o cara trabalhou, né? Não, o cara Sim. fez, entendeu? Tipo assim, então... Aí, tá vendo? Temos o mesmo pensamento. Podemos Sim, bater. sim, geralmente as podcast. pessoas acham. Geralmente as pessoas acham que do que a galera ganha em periferia ali já tá ótimo, sabe? É que nem uma vez eu fui fazer uma fala, e aí era sobre. Era uma outra entidade que tava fazendo uma fala, e aí uma moça chegou pra mim e falou: Mas você não se sente representado? Como assim, sabe? Eu tô falando, vou fazer fala pra pra outro grupo, sabe? Mas. As Olha que a gente pessoas... vê, sabe? Por eu ser negro, assim, as pessoas acham que eu me sinto representado por outra pessoa falar. Só que eu me sinto representado quando todo mundo fala. É, assim, exatamente, todo mundo de ocupa aquele fato, espaço. Ali, o poderosão. Mas é aquela coisa assim, eu vejo assim, Wesley, as pessoas têm muito a falar e Aham. pouco a escutar. A São, fala verdade. do outro, a observação do Aham. outro, sabe? Tem um artista de rua, assim, que eu costumo consumir, Eduardo... Ah, meu Deus, Eduardo Marinho? Acho que é Eduardo Marinho, isso aí. da Kombi Celestina. Não, Ele tem uma história de antigo? vida... É, assim, Antigo. parecido com a idade dele. Assim. Não. Ele é um cara, assim, vivido, tem É um experiência vivida, é um maneiro, artista de rua Não, não é que... estranho pra mim. Que ele é tipo assim, uma coisa que me chamou muita atenção na obra dele, eu conheci ele pela internet, Aham. é uma frase assim, observar e absorver, sabe? Sempre me chamou muita atenção, de você parar de querer só você falar, né? Às vezes até é Sim. vazio, cara, você não Aham. tem nada a acrescentar, Sim. deixa o outro que passou Aham, por várias É da mesma experiências. situação que a Tayla fala muito bem sobre a pobreza menstrual e eu não entendo disso. Então eu gosto muito de escutar ela falando pra eu aprender. Isso aí. E aí posso repassar para minhas irmãs que têm 9 anos em Fato, casa para fato. futuramente elas repassarem isso. É do que o coletivo também faz, informação. A gente precisa de passar isso pra galera Isso do é bairro. muito importante, ter informação. né? Informar e Sim, não de falar desinformar, também. né? É isso aí, de falar também que lá no Salesiano, no Cesam, tem vagas para menores aprendizes e eles não sabem disso. Uma Quer coisa dizer, de fazer que isso. Tá do outro lado da rua, né? Aham. é muito fácil. Do outro lado da rua. E uma coisa que a gente percebeu muito na pandemia é que a gente pode dar visibilidade a tudo e a qualquer coisa através do celular. Tipo, qualquer pessoa pode pegar o celular e fazer uma gravação, gravar uma situação, gravar
enfim, gravar diversas coisas e expor isso na internet. A internet que é acessível a quase todos, né? Ou a maioria. Então, você que tem acesso à internet, você que pode ajudar de alguma maneira, você tá vendo, sabe? Você não tá só ouvindo e escutando, você tá vendo, tá com seus próprios olhos aquela prova que é um crime, aquilo que é um descaso. Então, sei lá, você tá vendo aquilo ali, você não se simpatiza, né? Você não tem empatia. Então, é uma coisa que dá pra se mobilizar, dá pra se conscientizar, Sim. assim, através da internet. Pô, poderoso. Grava Vamos fazer uma publi, né? Grava um vídeo pra gente. Tá bom? Obrigado. Não vai ficar Não. Ô, poderoso. Eu tenho que aproveitar o momento Claro, também. fica à vontade. A casa é Fica à sua. vontade. Aproveitar o momento também. Fica à Aí que vontade. faz, pô, você vai tirar foto? Você quer ver? Você quer vídeo? Uma foto fica melhor. Tira uma Só foto. vocês Não todo mundo, assim. Não, tem que ter A nós. equipe. E é o importante não me cortar. Só pra te falar isso. Poderoso chefinho. Você botou aqui pra fazer vídeo, né? Não é foto, é vídeo. Acontece um erro normal. Erro técnico. É do lado, Agora ó. vai. Aí. Você vai demorar um tempo pra cortar. Ih, ele colocou. Tudo bem. Acontece. Rolou até um flash. Ficou boa? Tudo bem. Ficou, eu confio nele. Tá bom, dá uma olhada aqui. Nossa, Se ficou, tá for ótimo, eu- tá eu ótimo. Você acerto tira você. do seu aí depois, a gente. É, faz mano. nada. É Eu tirei verdade. aqui já também. Depois A ele gente pega a manda. sua emprestada, te dá os créditos. Não, a gente vai publicar também, a gente marca o coletivo, enfim. Sim, show. Tem que fazer Sim. isso. Tá. Eu tirei essa aqui, eu não sei se ficou Cara, ficou perfeita. Olha, nossa, ele vai falar pra caramba Nossa, agora. agora o resto da Você é vida. fotógrafo? Ele vai falar um ano que Eu sou professor de matemática. que a foto isso aqui é ficou uma- perfeita. Ah, mas ficou ótimo, ficou Vai ótimo. falar assim, pô, ótima não. Ótima não. Para ficou com perfeita. Sem Sim, e a gente retoque. vai postar no Instagram. 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 Isso aí. Coletivo.mirante. Coletivo.mirante. Isso aí. Vamos lá? Vamos Vamos lá. voltar. Vamos lá. Vamos dar uma volta. Foco. Fala aí, Eu que Filipão. cortei. É porque eu sou quebrador de protocolos também. Filipão, Corta. Recomeça. 3, 2. Oi? Tá gravando. Pode ficar à Filipão, vontade. Filipão, vamos voltar em 3, 2, 1. Então, galera, a gente estava falando sobre essa situação que a gente presencia e vivencia, que tá tão próximo da gente e automaticamente tão distante. Como diria, ó, vamos lá fazer outro. Como diria D2, né? De frente pro mar, mas de costa pra favela. Aham. Né? Os cães ladram, mas o cara Não para. Conhece? hein? Conhece Já Planet viu? Ramp? Planet Marcelo Ramp. D2? Um abraço pra Olha. Benegão também. É, vai ter ele. Fazendo a nossa cabeça. Minha D2! mãe pirava. Preste atenção. Ah, meu irmão. Enfim, mas como dizia. D2, É porque tem um maricutico, uma marihuana ali. Não, eu falo isso Filipão. não. Corta isso. Corta. Vou botar de novo, tá? De novo. Vou começar Não, comigo. mas cito Tem D2, aquele- pô, que foi Felipe maneiro. é o responsável pela Que vai É o editar. edição. É, eu Ah, edito, tá. eu Aí edito. não. Oi, Felipe. Aqui, tudo bem? Então você vai ver. De novo, hein, Filipão? Voltando em 3, 2, 1. Então, galera, como a gente estava falando sobre essa situação que está tão próxima da gente, tão distante, né? Uhum. Como dizia o grande Marcelo D2, né? De frente para o mar, mas de costas para a favela. Como que a gente consegue, por exemplo, vocês, na vivência de vocês, no trabalho de vocês, na vontade de vocês, como que a gente consegue fazer esse link? Ou seja, deixar de ser de frente para o mar, de Uhum. costas para a favela, e a gente conseguir botar todo mundo de frente para o mar, tá ligado? Uhum. Não simplesmente um pouco para cá, um pouco para lá. Entenderam? Vocês entenderam o que eu disse? O que vocês acham? Como é que a gente pode tentar entrar nisso daí? Acho que a gente pode aproveitar todas as ferramentas que estão disponíveis, né? Tanto a internet, o WhatsApp, Facebook, Instagram e todas as... tudo que está disponível à nossa disposição. A gente que tem esse acesso, a gente tem essa facilidade de entender esses mecanismos, a gente pode usar isso para se comunicar. Vamos se comunicar, sabe? Porque é só isso. A gente só precisa estar em contato um com o outro e trocar ideia, trocar informação, trocar experiências. Então, assim, é se comunicar que a gente vai entendendo o outro, entendendo a situação do outro, e a gente vai se unindo, né? E
fazendo essas mobilizações, Sim, essas ajudas. eu tenho um pensamento. Eu vou falar um pouco porque eu tenho uma visão um pouco mais ampla, sabe? Sim, sim. De estrutural, assim, que é tudo. Política. Enquanto eu Tudo é trabalho muito, outra pessoa ganha com o que eu fiz, sabe? Então é meio que isso. Mas que eu acho que dá pra garantir o mínimo. E esse mínimo ele consegue ser feito quando as pessoas elas vão visitar a periferia mesmo, e saber a realidade das mulheres, da juventude LGBT daqueles bairros, sabe? Então acho que dá pra garantir o mínimo quando a pessoa, como qualquer pessoa dos bairros de Vitória, vamos supor que são, eu costumo ter uma visão de que Vitória das pontes da Passagem, da ponte ali de Cambori pra lá é uma outra Vitória e das Uhum. pontes pra cá sim, pro centro de Vitória é uma outra vitória que a gente consegue Uhum. ver que é a vitória da desigualdade, né? Então acho que é muito difícil romper esse sistema, mas que a partir do momento que todo mundo consiga visitar as periferias, de tentar colaborar com os coletivos lá dentro, dá para garantir o mínimo, assim, de tentar dar um pouco de esperança para a galera que trabalha ali dentro, que também tem comércios dentro das Sim, periferias, e esses comércios a gente costuma de dizer que é uma economia solidária. A gente tem a visão de criar uma moeda ali para dentro dos bairros para conseguir estabelecer um rodízio ali do dinheiro para os bairros, sabe? Uhum. Mas isso é um trabalho com a prefeitura também, com a Câmara de Vereadores, com as lideranças do bairro. Vai ser uma coisa mais pra frente Você também bem citou legal. isso, eu acho que eu não sei, eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que a CUFA, A ela, CUFA, ela é do fez bairro algo também. semelhante, acho que em Paraisópolis, em São Aham. Paulo, Que é a maior, no né? auge. É a maior. Tem Eu uma acho, sede da maior CUFA no periferia. Romão. eu Tem acho uma que saída da Tem. CUFA lá. pois é, Aham. um Meu abraço pra irmão galera tá da representando. CUFA. Seu irmão? É, Então, fica o convite Como é pra que é o nome galera dele? da CUFA. Tiago. Tiago, Thiago, esperamos você aqui, hein, cara. Queremos você Ele é aqui. ótimo falando também. Fica Ele o é. convite aí pra galera Fala da mais que o CUFA Wesley. vir. E era sobre isso, assim, Wesley, eles criando mecanismos para fortalecer os Aham. vínculos dentro da comunidade, uma vez que, enfim, o Estado relega isso, assim, só vai lá de 4 em 4 anos, 2 em 2 para pedir voto, Aham. Sim, aquele papo furado Exato. deles e tal, que a Uhum. gente tem que cobrar e tem que ser Uhum. ativo e crítico, né? Sim, sim. Então você comentou e eu acabei lembrando desse Sim, sim, episódio mas da eu CUFA. acho que disso mesmo, não dá para romper com isso, sabe? Mas dá para garantir o mínimo quando a galera se mobiliza para visitar e de primeiro não dar nada, mas entender do que acontece ali dentro, do que as famílias Escutar, né? passam, de escutar, muito importante isso. E da última campanha que a gente fez, ocorreu isso muito bem, que a galera não conseguiu comparecer, mas conseguiu doar. E aí, através disso, a gente conseguiu repassar sobre os valores do que a gente comprou, para onde isso foi destinado, É, sabe? isso é legal. Isso é Sim, bacana, legal. isso é bacana. sim. Tipo uma prestação de Sim, uma prestação contas, de né? contas. Transparência. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente tem que fazer isso, né? Porque, Uhum. tipo assim, eu ter certeza que você é É. honesto, é obrigação sua ser honesto. Sim. Não é vantagem, né? Então, assim, Sim. teoricamente, Não, fazer não prestação... é um elogio, Não é um né? elogio, Aham. sacou? Mas, Tipo assim, infelizmente- fazer prestação de conta, teoricamente, Aham. não há. Se a gente Sim. for pensar no lado certo da coisa, não teria que ser, porque honestidade é Sim, mas demais. a gente tinha alguns casos também que a galera não conseguiu comprar, mas, doar em dinheiro no caso, mas conseguiu Mas dar levaram entrega, assim, absorvente, levaram pra sim. gente, deixaram ali no bairro. Ah, na mas praça. vale Às vezes também? até- Vale. Vale, vale, com certeza. Pô, ideia Então, mas maneira, às cara. vezes é até Pode doar também o a doação do produto, já trabalho, comprar. do tempo, Sim, estar sim. ali, Isso, exatamente. de ouvir a história Tem várias formas de doar. daquela pessoa que de está em se doar. dificuldade, de se doar, O que exatamente. eles, me corrija se eu estiver errado, por favor. O que eles dizem é o seguinte, que não só dinheiro, mas às vezes a Só pessoa ia lá e dinheiro. comprava O kit, Comprou o absorvente. os kits deixava e na levam Aham, a... sim, mas acho que a gente não pede. É importante o dinheiro, importante a doação, mas eu acho que muito mais do que isso é das pessoas irem comparecer, conhecer o bairro, conhecer o Exato. Mirante também, a Estarem ocupação de Não, presentes. eu quero, no dia que Sim. for fazer A ação, a entrega, você vai nós participar. vamos. A tríade, Tem né? uma escola aqui em Vitória, Renato Pacheco. Quem As são? alunas Camburi, da né? escola Camburi. Camburi, É, sim, Camburi. Renato Pacheco. As alunas da escola fizeram uma mobilização ali dentro, arrecadaram kits de absorvente, alimentos, várias coisas. Levaram de várias higiene, cestas básicas E e levaram com a compareceram na professora e com o ocupação. diretor da escola lá para ocupação. Então isso é Oh, muito que importante. Que é maneiro, ótimo, ou seja, A todas escola as se idades, mobilizou. né? Você que Aham. tem idade. Não, isso. inclusive eu vou. Eu quero ir lá. Eu quero ir. Nós vamos lá Sim, e Perfeito. eu vou Aham. levar meu moleque. Sim, Perfeito. mas Sacou? lá também vai a galera da OAB para ajudar os advogados, né? Sim. Vai uma galera, alguns vereadores também, no caso da Carla e da É, Camila. só as Mas, duas. pô, Um abraço novamente para Carla e Como é para que- Camila. Desculpa a minha falta de. Até eu errei. Mas como é que é o nome delas? O nome Carla Carla Coser e Carla. Camila Valadão. Na moral. E Por fica um favor. convite E para os a outros gente vereadores conseguiu- refletirem sobre isso Sim, também, exatamente. A né? gente conseguiu participar da campanha das duas vereadoras, que elas conseguiram arrecadar alimentos,
materiais de higiene, no caso, para levar para as mães de lá da ocupação. Deixar aqui bem claro, é porque fizeram o corte agora pra cá. Dá tempo. Vai. É, por favor, tanto a vereadora Carla Cosi quanto a vereadora Camila Camila Valadão. Valadão. A gente que gostaria muito da presença de vocês aqui, pra vocês falarem um pouco do trabalho de vocês, mostrarem um pouco da realidade que vocês vivem e que vocês procuram, né? Aham. Certo? Porque a gente tá a procurando alguma realidade é coisa. difícil. Mas a gente tem que deixar bem Ali claro, tem, né? A aham. gente E foi o que o Fernando falou, vale a pena para os outros governantes. Sim. Tomarem Os outros consciência. representantes, né? Fica aí a dica, a Sim, reflexão e a prática, né? Uhum. Reflitam sobre isso. Mas aí, fala, continua, desculpa. Pra não falar outra Mas coisa. eu acredito que é isso, sabe? Dá pra criar essa mobilização, assim, de tentar doar alguma coisa, de tentar levar pessoalmente ali dentro pra conhecer as famílias. Eu acho que isso é o mais é o importante. importante. Eu me preocupo top. muito com isso, de entender de como é que funciona ali, Sabe, sabe? às vezes eu vejo as pessoas assim, no sentido de, eu ajudo. É mesmo, mas você ajuda quem? Eu Aham. dou uma cesta básica e tal. Mas pra quem? Uhum. Não, é uma moça que passa lá em casa, mas Sim. qual o nome dela? Sabe? Não tem ideia. Então, Não sabe meu o amigo, nome, então não sabe peraí. nada. Aham. Ajuda é importante, o que Aham. você tá fazendo é importante, mas eu acho que você pode mais, cara. Não, Aham. obrigado. Sim, sim. Quer ouvir, tem- quer saber aham. quem é, qual é a história, sabe? Sim, Porque é empatia. Aham, sim, certamente. É lá do Romão e do Forte, em outras periferias também, geralmente as mães saem das suas casas, vão para os bairros mais desenvolvidos de Vitória e deixam seus filhos na escola ou em casa, criança, sabe? Porque não tem onde deixar, ainda mais na pandemia, que não tinha onde e como Uhum. deixar, sabe? Então, eu acho que daí dá para manter um bom diálogo, assim, com a prefeitura, enfim, para tentar mudar isso. É, E aí, assim, você falou que no Romão e no Forte são as pessoas mais simpáticas e bonitas, né? bonito. E- Fala como é que é o dia a dia lá, Lembra? cara. Como é que é Cara, a o dia- galera, assim, a vibe, sei lá, o Tá pagode, o bem funk. tranquilo. Nossa, o funk. Como é Então, que por é? conta da pandemia, não estava tendo muitas coisas. Aham. Não estava tendo muitas coisas, porque não podia, Não, né? sim, mas a vibe em Mas geral. lá a vibe é bem legal, a galera é bem animada. Lá tem a escola de samba, Imperatriz do Forte. Imperatriz do Oh, Forte. Um abraço pra então, galera da Imperatriz do esperamos Forte. você. O Arthur foi eleito o presidente mais novo da história do Carnaval de Vitória. Pô, Ele Arthur. tem 24 anos. Olha aí, ó. Poxa, Mais novo que você. muito mais. Sem querer. Muito mais. Fala com o Arthur, Arthur, esperamos você aqui também, hein, cara. Mas falei. E aí, assim, tem essas questões, né? Eles fundaram, e não sei a palavra pra usar, mas eles Usa fundaram qualquer o Meu Nome é Favela, que é um momento Ah, que eles sim. tocam pagode. Inclusive, o Arthur, ele. Como eu falo? Ele tem uma dupla, é um grupo musical, grupo, primeira aham. classe. Ele canta pagode, essas coisas assim, pagode de samba, se eu não me engano. E aí eles fundaram Meu Nome é Favela e tudo mais. Lá tem bailezinho, né? Baile da alta, Uhum. mas deixa em off. Filipão! Mas eu acho que disso eu costumo falar bastante com a galera que o pessoal tem uma visão de que na periferia existe uma juventude carente. Tem essa questão da desigualdade, concordo. Mas Mas somos que no Romão. felizes. Aí eu Mas sou tem muito- Com vida, que- né? É, Sim, tem e eu vida. sou Pulsa. muito bairrista. Todo lugar que eu tô, eu falo do Romão. Ah, mais mas bonita, é isso assim. mesmo. A galera mais E simpática, do mais Forte. bonita. Amigo, eu sou do Romão, vou falar do meu bairro. Não. Mas são, parece. são irmãos, são irmãos. Só, a gente é filhos da Beyoncé. Ah, verdade, verdade. Mas que a galera, enfim, costuma dizer que na periferia existe uma juventude carente, mas eu tenho a visão de que a galera é potente, sabe? No Romão tem uma galera que toca, que dança, sabe? Que cozinha. E isso é muito difícil, porque existem meninos que cozinham lá. E aí, nessa sociedade patriarcal, assim, a galera acha que homens não podem cozinhar. É. Eu não sei cozinhar. Eu adoro. É cozinha Mas- terapia, Cozinhar. gente. Mas é Inclusive, uma você galera- não delícia. sabe cozinhar, ó, quebrando. Quebrando. Paradigma. Tabu. Isso aí. Sim, É. mas a Tabu. galera de lá faz vários trabalhos, várias coisas assim que envolvem a área cultural. Tem uma galera muito boa com escrita, na área da política, sabe? Galera do rap lá. Do rap, tem os meninos do rap. Mas, Poesia. enfim, a galera do Romão. Mas, Tá pulsando, né? Pulsa. Sim, sim. Então, cara, que irado, velho. Na moral, pô, a cultura é muito Sim. forte, né, Mas cara? eu acho que Que a bom. gente tem uma visão de que o bairro ele precisa de muito mais também, sabe? Ah, sem Não. dúvida, sem dúvida. Tá paradinha as coisas assim. O que movimenta mesmo lá é o baile que rola. Deixa em off também. É, corta aí, Felipe. Filipão. Mas dá pra criar muito mais coisas ali dentro, como um campeonato de futebol que já existia, parou agora, a gente vai voltar com esse campeonato. sim, O uma Coletivo escolinha Mirante de com o Cabral futebol, também. uma coisa assim. Lá em cima tem o Sabará, que é uma quadra que reformou há pouco tempo, né? Coisas de eleições que estavam próximas e Uhum. reformaram.
Vai ser uma quadra lá que os meninos jogam bola, seria muito legal ter uma escolinha de futebol, alguma coisa assim. Tipo, a comunidade, ela se mobiliza pra fazer algo pra comunidade, né? Mas poderia ser muito, muito mais amplo, muito melhor se fossem impulsionadas pela galera de fora, que tem Uhum. mais Dessa autoridade pra visibilidade, isso, né? essa visibilidade, afim. Porra, maneiro, maneiro. Fiquei agora com vontade de ir lá, Você Fernando. ficou curioso. Você Pô, tá fiquei, querendo mano. ir lá pra Tô. tirar uma selfie. Seria bom. Não, Mirante. E Sério. publicar no Não. Instagram. Eu adorei isso. Sensacional. Não, fala a verdade. Eu não gostei, cara. Tenho certeza. Para. Muito bom. Para. Professor, deixa de ser cringe. Puxa. Vou escutar uma music. É. O chefinho tá se amarrando ali, ó. E é difícil o chefinho rir, tá? É difícil o chefinho rir. Sério? Normalmente Ah, ele é mais sisudo. Mas, cara, na moral, eu fiquei encantado, velho. Uhum. Na boa, fiquei encantado. E, bicho, cara, assim, Fernandão, é uma parada. De novo, vou repetir. É uma parada tão perto que acaba se tornando tão distante, né, Uhum. cara? Existe um abismo que não era pra existir, cara. Assim, Sim. Aham. é muito triste a gente ter que falar isso, né, Fernando? Né? Vocês também, porque pra vocês Sim. também. Porque às vezes, assim, vocês estão contando essas paradas, aí os caras ficam assim, pelo amor de Deus, né? Mas é isso mesmo? Do que eles estão Que falando, isso, né? sacou? Exato. Não, quando eu vou falar pra vocês, quando eu tava falando, né, com os amigos, e até nas escolas e tal, que vocês iam vir aqui, eu falei, gente, jovens igual vocês e tal, Da idade de vocês. que estão engajados e tal. Uhum. E os meninos ficavam, cara, tipo assim, você via no olhinho deles, pô, eu também posso, né? Aham. Tá ligado? É por Aham. isso que- Exato. Mas Bacana. eu comecei assim, na minha época lá em 2000. Vai lá. Começou bem. Olha. né? Na época de secundarista, lá no colégio estadual Secundarista. do lado do Salesiano, assim, em Grêmio Estudantil. E aí, a partir disso, já foi ativando aquele sentimento revolucionário, Faíscazinha sabe? aí. Combustível, Aí eu já velho. saí do colégio, no caso, pra faculdade. Tô ainda na faculdade, quase acabando. Mas, calma. Mas Um dia vai. começou assim, em Grêmio Estudantil. Em Grêmio Estudantil, a minha vida começou a mudar totalmente, assim. É muito maneiro, né? Porque a gente consegue, através desses movimentos, a gente consegue ver o quão importante é viver em sociedade. O quão viver. importante é você ser ouvido e você ouvir, né? Como você estava falando na parada lá do Marinho, né? Eduardo. E aí me veio à mente que tanto eu quanto o Fernando, nós somos do interior, né? Uhum. E tem um amigo nosso, ele vai estar aí, o Luizão, ele vai estar na live, né? Ele gostou de física. E ele fala, eu não aguento mais esse ditado seu. Né? Tudo, lá vai um antes com ditado. Mas eu falo assim, tem um ditado na roça Uhum. que diz que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Eu ouvi Escuta mais e fala Já menos, ouvi. Eu né? vi isso. Uhum. Sabe quando você tá falando assim, aí me veio isso à mente, só que a gente acabou de ir As falando. pessoas, às vezes, elas têm necessidade de querer sempre falar Uhum. e não param para escutar, cara. E a arte de escutar é fantástica, assim. Uhum. Tudo bem que, dependendo da pessoa que tá falando, né, é melhor nem escutar, né? Sim, Fica a dica aí pra saber galera assimilar. do Palácio do Planalto, né? Fica a dica. Mas, sabe, se você escutar, você trabalhar essa reflexão, a empatia e ir lá, né? Ir lá. Colocar a mão ali na massa, né? Sentir, sabe? Isso transforma, cara. Eu Transforma. acho que isso transforma. Isso pode dar luz àqueles que precisam e pode também dar Uhum. luz a coisas efêmeras do nosso dia a dia que não tem valor, na verdade, né? Pelo menos eu vejo assim, o valor mesmo são as experiências. Sim. Igual nós estamos tendo hoje aqui um bate-papo super agradável, legal com vocês, que são 2 jovens que têm muito a falar para a gente Uhum. poder escutar. Então, eu acho isso muito legal. Esse intercâmbio é fundamental. E é a partir daí que a gente cresce como pessoa. Sem dúvida, cara. Sacou? Que o Sim. importante, a gente tá na vida justamente Para pra isso, evoluir, né? para evoluir. Isso. Sacou? E a gente só vai Aham. conseguir evoluir a partir do momento que a gente ouvir Uhum. e absorver, fazer as nossas conclusões, Uhum. né? Não Sim. fazer conclusão não quer dizer que você vai repetir a mesma fala, né, cara? Você tem que saber ouvir, entender, colocar cada um no seu lugar e saber Aham. falar. Sim. Pô, Sempre tem você- Mas com oportunidade, isso né? aí a gente também tem outros projetos assim pro Romão também, pro Parque São João. E uma coisa que a gente debate bastante é sobre a mídia. A mídia é importante. Só que a partir do momento que a gente vai lá no Google Imagens e coloca Romão ou Forte São João,
é uma foto da polícia no bairro, assim, então... É uma É coisa uma Alcazar, tragédia, é morte. pejorativa, Sim, e o Romão, como negativa, eu falo... Ai, amiga, gente desculpa, vamos usar Romão, bonita. mas o Romão em Porto São João é o bairro que é bonito, sabe? Lá de cima é lindo mesmo. E a galera é muito bonita também. Então, a gente pretende usar nas nossas redes também, outras redes, pra dizer isso. O nosso bairro tem Ela é muito cultura, tem bonita. uma juventude muito bonita. E não é só polícia, não é só criminalidade, sabe? Sim. Então, Não, acho pô, que... isso daí é sensacional. Uhum. E isso daí a gente estende essa fala sua para as comunidades, Sim, né? A gente aham, tá aqui A falando. gente tá falando hoje com o Coletivo Mirante, né? Com vocês dois, mas enfim. aham. Mas, Acho que assim, vários bairros têm outros coletivos, né? Tem outros Tem. nomes, mas é a mesma ideia. Queremos mobilizar ações que elevem a nossa juventude dentro das favelas, né? Que é uma coisa muito importante. Massa, muito massa. legal, assim. Eu tô super satisfeito e curioso em ir lá. Quer dizer, eu Aham. trabalho no Bem-vindos, Salesiano. sempre. Mas também na correria do dia a dia não dá pra isso. Hoje, para falar a verdade para vocês, foi um dia bem corrido Sei, mesmo. Assim, imagino. tá terminando de montar, almoçando Aham. para recebê-los aqui. Assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, o que vier no coração de vocês, sabe? Sobre a questão da ajuda, né, da ocupação, enfim, a questão da pobreza Menstrual. menstrual, enfim, toda a experiência que vocês resumiram, porque foi resumido, né, por conta do tempo. Tayla tem os compromissos dela, você também tem os seus, nós aqui também temos. Mas assim, fiquem à vontade para deixar uma mensagem final. E assim, mais Uhum. uma vez, um agradecimento muito grande da gente, né? Falo aqui em nome da Tríade, Poxa, do Anderson, do Handley, de mim, Uhum. que nós queremos de fato dar, se tivermos essa oportunidade, dar essa Sim. voz, né? Dar essa visibilidade, trazer os Uhum. coletivos para que a gente possa bater um papo, né? Obviamente que a gente vai acertar aqui, errar ali, acho que é normal das experiências, né? Mas fiquem à vontade. Manda aí Uhum. o recado final para qualquer câmera, para gente. Começar? É, queria falar a respeito de tudo, né? De tudo que a gente falou, né? Mas principalmente sobre jovens se mobilizarem a favor da política, usando a política a seu favor. A questão de, tipo, você pode fazer isso, sabe? Sempre que você sentir que tem uma injustiça que te afeta a pessoa próxima, você afeta alguém do seu bairro. E você tem voz pra isso. Você pode fazer a diferença, você pode mobilizar o seu coleguinha, você pode mobilizar uma pessoa próxima a você, pessoas da sua casa e fazer totalmente a diferença dentro do seu ambiente, na bolha que você tá. E também você pode sair da sua bolha e ajudar pessoas que estão em outras situações, pessoas que estão em outro lugar da margem, né? Em outra bolha, e você pode ajudar essas pessoas. Tipo, você pode. Isso é o foco principal, você pode fazer. Aham. É pra cá? Pra cá? isso. Perto do microfone, olha. Então, pessoal, eu primeiro quero agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, nessa correria também, mas foi um dia, foi acho que o momento mais importante do dia, sabe? Que foi nossa, muito Ó, Muito pô, obrigado. galera, se inscreve no É, canal, pô. foi Depois dessa dessa, Foi mais sério, mas compartilha o juro. vídeo aí. Por favor. Mas que acho que o meu recado vai muito mais pra juventude também. Eu tinha um pensamento muito de que eu odiava política, sabe? Já Só tive que a essa partir do fase. momento que eu fui entendendo que política, se eu tô comendo um prato de comida, é um ato político, porque enquanto eu como, outras pessoas não têm. E a partir do momento que eu levanto a minha voz por aquelas pessoas, acaba sendo política, é um ato político. Se eu como, se eu danço, sabe? Se eu Estuda, escuto uma trabalha. música ou principalmente as meninas, se elas estudam e que existem países que as meninas não podem estudar, é um ato político aqui no Brasil. Mas que a partir disso eu acho que é momento da juventude esperançar. E sempre eu vou falar isso, esperançar um novo futuro, sabe? Um novo tempo, porque a política, as pessoas são desencantadas com a política, desencantadas com os políticos. E aí, a partir do momento que a gente consegue fazer uma política da base, uma política no Romão, uma política para a juventude do bairro da Penha, a gente consegue mover essa estrutura, sabe? De que as pessoas, ou o pensamento mesmo, de que as pessoas não gostam de partidos políticos, não gostam de política. Então, eu acho que é isso, é de se envolver, de se engajar também, de levantar a sua voz enquanto outras pessoas não podem, sabe? Mas, enfim, o meu recado vai para a juventude, se organizem, conheçam os movimentos sociais, o Sim. MST, o MAB, conheçam também o movimento estudantil, que é super importante na história da Levante, juventude tem brasileira, outros. através das políticas de cotas também, das políticas de acesso à universidade e às faculdades. Mas, enfim, se organizem, ajudem também os coletivos de bairros, porque é super importante.
enquanto outros coletivos com melhores estruturas, coletivos de áreas mais desenvolvidas de Vitória possuem acesso, a gente não possui nenhum acesso, a juventude do Romão, do Forte São João, não possui nenhum acesso à internet. E isso na pandemia ficou escancarado, porque a galera não conseguiu estudar porque não tinha internet, sabe? Poxa. Não tinha. Não tinha internet em Então, casa. acho que é disso, é de compartilhar os mobilizem. conteúdos, se mobilizar. Eu falo muito, eu falo demais, Fica mas à acho que é vontade. isso. É isso aí, Poxa, vamos eu- continuar Eu na acho que luta. é isso. E uma coisa que eu costumo falar bastante, que minha mãe, desde criança, ela me incentivou a estudar. E aí eu, com 7, 8 anos, via minha mãe indo pra escola, me deixava em casa sozinho, porque eu não tinha com quem deixar. Então, eu e minha irmã, a gente ficava sozinho em casa. E aí minha mãe ia pra escola, faltava uma semana, ia depois, saía, Toda a voltava de dificuldade novo, dela. por conta de toda a dificuldade. E aí acho que a educação é o do que me move, sabe? Do que move a gente lá no Coletivo Mirante, que a educação pode, é a única ferramenta que dá pra transformar essas vidas. Além da política, que na minha opinião é uma ferramenta pra transformar vidas. Fato. E aí, através disso, a minha mãe me incentivava. Hoje, eu já tô terminando a faculdade, quero retribuir isso a ela. E aí, ela retornou a estudar agora, recentemente. Tá fazendo o curso técnico dela, que é Ah, super que bacana. importante, Irado. por conta disso, sabe? Então, eu acho que se não fosse a minha mãe de me incentivar a estudar, a lutar pelos meus direitos, a lutar por uma educação pública que alcance as comunidades mais carentes, assim, eu não seria nada. Então, acho que é disso. Estudem. Escutem os E professores. como é que é o nome da sua mãe? Andressa. Ô, Um dona abraço Andressa, pra grande beijo. Dona Andressa, Sim, Dona Andressa, pô. Mas ela grande briga demais beijo. comigo. Mas Mas você é pode fácil. brigar mesmo, Dona Andressa, pode brigar Mas a mesmo. gente só briga com quem a gente tem. Ama. Ama. Isso aí, Quem cuida. ama, Quem quem ama, ama. cuida. Aham. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Tayla. Nós agradecemos muito. Valeu, cara, valeu mesmo. Desculpa, eu falo Poxa, muito, bicho. eu falo Não, demais. Tá ótimo, Bobeira. é assim Mandei mesmo. cortar. não, que isso. Sério mesmo, não tem, gente, sem palavras. Sério mesmo. Até pra vocês terem nos apoiado e vocês estarem nesse movimento, cara. Como que a gente começou na conversa, né? Virão muitos percalços, muitas coisas que Sim. dá aquela desanimada, mas a vida é assim, sacou? Não desista. O trabalho de vocês Estamos é juntos, lindo. né? Vai dar tudo Isso. certo. E quando tá junto tem força. É, Então o Isso. trabalho de vocês é lindo, tá? é isso aí. Na Sim. boa. Obrigada, gente. Parabéns mesmo. Gostaria de agradecer meu grande irmão. Tamo junto. Não, valeu. Valeu. Poderoso Meu outro chefinho. irmão, Poderoso Andrei. chefinho, tá aqui. Obrigado, irmão. Filipão. Felipão, um Obrigado. abraço. Obrigado, Tamires, Filipão. valeu. Também. Cabeça. Tamires, Ai, manda um beijo pra Desculpa, Tamires. Tamires, desculpa. Demorei, eu não respondi você até Agora. hoje, mas me desculpa porque por conta da correria do dia. Mas é isso, ela é muito bonita. Você manda muito, Tamires. Ó, obrigadão. Valeu. Desculpa de novo. Mas valeu, galera. Tá Então é ótimo. isso. E até a próxima live. A gente vai tá aí no. Ah, outra coisa, como disse o Fernando, se inscrevam aí no canal @Tria de Cursos no Instagram e Tria de Cursos No no YouTube. YouTube. Valeu? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Um Fiquem abraço, com Deus. gente. Tchau, Valeu. beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau. Vai subir os créditos agora, chefinho. Coloca a música da Beyoncé. Só conhece essa.